Seja bem-vindo a mais uma transmissão do Congresso Online de TI. Trago para você a palestra da Lúcia Mendes, profissional graduada em Psicologia com pós-graduação em Gestão de Negócios. Lúcia possui larga atuação na área de recursos humanos, acumulando mais de 13 anos de experiência, sendo que nos últimos 6 anos dedicados à gestão de RH de empresas líderes de mercado e com foco em TI. Aproveite o conteúdo e até breve. Olá, vamos falar um pouco sobre o mercado de TI. Para começar, eu gostaria de fazer uma apresentação do meu currículo. Eu sou a Lúcia Ribeiro Mendes, sou formada em Psicologia pela FUMEC e Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Tenho experiência de 12 anos com o RH, sendo os últimos 7 dedicados exclusivamente para empresas que têm um foco em TI. Atualmente eu ocupo o cargo de gerente de RH do Portal Civil. E, para quem não conhece, o Portal Civil ele é o maior portal de RH do Brasil, com vagas exclusivamente voltadas para profissionais de TI. E fazemos parte do grupo Career Builder. Bom, para começar essa palestra, eu gostaria de apresentar para vocês um fragmento de um texto que foi enviado ao governo. Bom, esse fragmento diz o seguinte: as áreas financeira, comercial, manufatura, educação, saúde e até mesmo lazer são radicalmente alterados pela convergência das tecnologias de informação. Por isso, a TI é bem mais do que um mero setor da economia. É um insumo fundamental para todos os setores econômicos e é a base à qual fluem os serviços e os negócios da economia moderna. Então, é preciso que vocês entendam o significado dessa colocação. Isso quer dizer que a área de TI, ela permeia por todos os setores, por todas as áreas, por empresas, pelo governo e, ao contrário de outras áreas que perdem a sua finalidade ao longo dos anos, como era, por exemplo, o pianista de cinema ou datilógrafo, a TI ela é superada apenas por ela mesma. Então, é interessante a gente entender que essa área é uma área que tem uma expansão muito grande. E mesmo que você domine alguma tecnologia que seja ultrapassada, ela ainda assim tem uma demanda muito grande. A gente pode vivenciar muito isso, perceber muito isso em oportunidades que surgem, como, por exemplo, para programador COBOL, que é uma linguagem que já não é utilizada, mas ela tem uma demanda muito grande no mercado. Então, a TI, ela gera um sucesso financeiro para a empresa e ela gera um sucesso que as outras áreas, às vezes, não vão conseguir vivenciar, que é a superação dela por ela mesma. Bom, para a gente entender um pouco mais, eu vou apresentar para vocês um pouco do que é essa realidade da TI. Bem, dentre as 10 marcas mais valiosas que a gente tem no mundo, dentre elas a gente pode encontrar 6 que são da TI, que é a Apple, a IBM, a Google, Microsoft, Intel e Samsung. 75% da renda da Apple vem de produtos que não existiam há 6 anos atrás. Isso é muito importante a gente ter essa visão e ter isso claro, assim, como que às vezes a tecnologia, a superação dela e o lucro que ela gera, ela é uma migração constante. A gente tem que ter isso em mente como um profissional de TI. E por fim, dentre os 100 homens mais ricos do mundo, 9 são da TI. Então, o que a gente está querendo apresentar aqui para vocês, primeiro, é realmente esse impacto da área de TI. Nós temos
empresas e pessoas envolvidas na casa de bilhão, trilhão. Então, existe muito dinheiro circulando dentro da área de TI e não é por isso, isso não seria diferente dentro do salário que vocês vão vivenciar e dentro da carreira que vocês vão vivenciar. Lógico que isso vai sofrer uma alteração de acordo com a sua dedicação na sua carreira. Mas aí você pode virar para mim e falar assim, olha, Lúcia, até agora você está me apresentando empresas profissionais de grande sucesso, mas que são dos Estados Unidos, ou empresas que não são de origem brasileira. Aqui o mercado de TI não é tão forte. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês alguns dados do Brasil. Bom, o setor de TI, ele cresce 4 vezes mais do que o nosso PIB. 4 vezes mais, gente, é muita coisa. Você somar agronegócio, indústria, outras áreas diversas, a soma dela não dá, representa 1/4 do que a TI traz de lucro para o Brasil. O Brasil é o 4º maior mercado de TI do mundo. O país segue atrás de gigantes como Estados Unidos, China, Japão, segundo o IDC. Por que é que eu estou citando o IDC? Para vocês verem que eu não estou trazendo uma visão otimista, mas eu estou trazendo dados que já foram compilados. E por fim, em termos percentuais, o Brasil representa 5% dos negócios de TI no mundo. 5%, gente, no mundo é coisa pra caramba. E 51% na América Latina, segundo a visão do IDC. Dá para perceber aqui a diferença que faz, o impacto que faz a TI na carreira no Brasil e no desenvolvimento do Brasil. Bom, e vamos ver agora um pouquinho também como é que está o nosso cenário aqui no Brasil para a área de vocês, para a atuação de vocês, que é o que interessa. De acordo com o IDC, existe atualmente no Brasil uma carência de cerca de 39,9 mil profissionais de tecnologia. Até 2015, ou seja, até o ano que vem, esse número deve crescer para 117 mil vagas abertas, sem que os empregadores encontrem profissionais qualificados para atendê-los. Então, a gente percebe aqui a expansão e a necessidade que o mercado tem de ter profissionais de TI. Isso é uma coisa muito boa para o profissional de TI, porque quanto maior a demanda, quanto maior a necessidade, quanto maior a escassez, maiores salários vão ser oferecidos, melhores os salários vão ser oferecidos para vocês. Mas aí, para apresentar um pouco mais assim, de dados, para mostrar o tanto que essa área é uma área muito promissora para seguir carreira, eu vou apresentar para vocês outros dados que eu também recolhi sobre a área de TI. Bom, a revista Exame lançou há pouco tempo uma reportagem mostrando os 10 profissionais muito raros no Brasil. A consultoria que foi responsável pelo levantamento de dados foi o ESEC, e depois, nessa matéria, dos 10 cargos apresentados, 3 eram da área de TI. E um último dado, também, agora já apresentando não só o Brasil, mas também apresentando uma visão no mundo, vou apresentar para vocês os 10 cargos que têm a maior demanda no mundo, no Brasil e no mundo. Bom, no Brasil, vocês podem ver que em 8º lugar, como está dito aqui no slide, os profissionais de tecnologia da informação, e no mundo também aparece a mesma característica, os mesmos profissionais, que são os profissionais de tecnologia da informação. Bom, isso quer dizer que tanto no Brasil quanto no mundo há uma demanda por esse profissional, ou seja, muitos profissionais, isso eu já tive contato ao longo da minha carreira, muitos profissionais começaram a carreira aqui e, por terem um perfil muito bom, acabaram sendo convocados por empresas da Austrália, da Inglaterra, da Alemanha, para irem até lá desenvolver o trabalho. Então, a TI ela proporciona isso com uma solidez maior do que as outras áreas, que é a capacidade que você tem de desenvolver a sua carreira fora do Brasil. Bom,
Mas por que então a TI está tão em voga? Por que então a TI tem tanta demanda? Bom, até 2017, a incompetência para lidar com negócios digitais deverá causar pelo menos 25% da perda de competitividade. Desculpa, vamos repetir. Até 2017, a incompetência para lidar com negócios digitais deverá causar a perda de competitividade de pelo menos 25% das empresas, de acordo com um estudo elaborado pelo Gartner, que é uma consultoria. 25%, gente, é muita coisa. É só você pensar assim, você olha para uma rua cheia de empresas e pensa assim, 1, 2, 3, você vai falir. 1, 2, 3, você vai falir. Ou seja, um quarto das empresas vai perder competitividade simplesmente porque ela não tem competência para lidar com negócios digitais. Isso é muito sério. E por isso o mercado está com essa busca tão ávida por estes profissionais. Vocês entendem a gravidade disso? Então, o que acontece normalmente quando a gente conversa isso com as pessoas, com os profissionais da área de TI? O que normalmente vem à cabeça que é muito questionado? Quando o mercado de trabalho está aquecido para uma determinada área, qual é a diferença de estratégia de carreira para quem atua numa área com bastante demanda, como é a área de TI, para uma área que não tem tanta demanda? Qual que é a diferença de estratégia que a gente tem na hora de desenvolver a carreira? Eu tenho que me preocupar tanto com a minha carreira assim? Eu posso simplesmente ter uma formação? Eu preciso ter alguma preocupação nesse sentido? Olha, com toda a segurança do mundo, o que eu posso determinar para vocês é que não há diferença alguma. A consultoria, a Gartner, que eu havia citado anteriormente, fez uma pesquisa recente com 151 pessoas que participam da estratégia digital das companhias, ou seja, no processo decisório, aquisição ou de busca por talentos. E para 90% dos respondentes, ter os melhores talentos pode definir o sucesso ou fracasso da estratégia digital. Ou seja, não é ter os melhores computadores, não é ter a melhor infraestrutura, não quer dizer ter necessariamente a empresa no melhor ponto da cidade, como é em alguns casos, em algumas empresas, mas é ter os melhores talentos dentro da empresa. Entende a responsabilidade sua como profissional nessa empresa? Se você é um profissional que investe na sua carreira, você não vai estar... você vai ser o responsável pelo sucesso da sua empresa. Porque, como eu disse anteriormente, voltando ao slide que eu gosto de reforçar isso, até 2017, a incompetência para lidar com negócios digitais deverá causar a perda da competitividade de 25% das empresas. O que você quer colecionar no seu currículo? Você quer colecionar no seu currículo empresas que não têm sucesso, empresas que não crescem, empresas que não têm representatividade no mercado? Ou vocês querem ter na empresa de vocês, serem responsáveis pelas empresas crescerem e se tornarem competitivas? O que você quer colecionar nos seus currículos? E como é que a gente vê isso? Como é que eu vejo que as empresas não têm os melhores talentos? A gente vê muito isso dentro da área de TI, que são os profissionais que investem minimamente na própria carreira. As pessoas têm uma simples formação, mal saem do técnico, mal buscam o ensino superior, e quanto menos você investe na sua carreira, quanto menos você investe no seu talento, menos você vai ter esse retorno financeiro. Você pode pensar assim, não, mas nós temos dentro da TI casos clássicos de profissionais que ganharam muito dinheiro sem ter a formação superior. Olha, o primeiro erro está aí. Os grandes profissionais de TI fizeram seu networking, cresceram, primeiramente, dentro de grandes faculdades. Não é qualquer faculdade, são grandes faculdades. Por exemplo, Harvard. O Bill Gates estava em Harvard. Então, são profissionais que começaram na área de TI, mas que eles começaram inicialmente dentro de uma instituição. Eles não tiveram como finalizar, mas eles começaram dentro de uma instituição de ensino. E se fosse uma coisa tão fácil assim, a gente não ia ter só 9 profissionais entre os 100 mais ricos do mundo. A gente ia ter 90. Então, é necessário fazer um investimento na própria carreira. Bom, vamos
Para vocês entenderem melhor, eu vou explicar para vocês como é que é essa valorização de salário à medida que você vai investindo na sua carreira. Bom, vamos começar aqui com a diferença entre ter o ensino médio e ter o ensino superior. A diferença salarial entre os dois chega a 219%. A diferença entre ter apenas o ensino superior e o ensino superior com especialização. A diferença nesse caso passa a ser de 66%. Sem certificação e com certificação, 15%. Sem inglês fluente, com inglês fluente, 47%. Aí a gente foi fazer uma brincadeira pegando a faixa salarial das pessoas, pensando que um profissional no início de carreira ele ganha R$1.000. Fiz esses contos, eu sou formada em psicologia, mas eu fui auditada, tá, gente? Então não tá tão errado assim não. Bom, se a pessoa tem um ensino médio, ela vai ter um salário de R$1.000. Se ela tem um ensino superior, esse salário dela vai passar para R$3.190. Se ela tem uma especialização, o salário dela vai passar para R$5.295,40. Se ela passa a ter uma certificação, o salário dela vai para R$6.089,71. E se ela, além disso tudo, ainda tem inglês fluente, o salário dela vai para R$8.951,87. Ou seja, você passa de um salário de quase R$1.000, de R$1.000 para quase R$9.000. Isso que é interessante dentro da área de TI. Todo o retorno, todo investimento que você faz dentro da sua carreira, todo investimento que você faz no seu currículo, buscando ensino superior, buscando especialização, buscando certificações, domínio de uma outra língua, você tem esse retorno muito rápido, muito mais rápido que em outras profissões. Então, por exemplo, você vê um profissional de ensino médio de TI, ele às vezes começa com um salário de R$1.000, R$1.200, enquanto um profissional formado em enfermagem, que é de uma área de saúde, que tem um técnico em enfermagem, não ganha às vezes um salário mínimo, ou ganha um salário mínimo com condições de trabalho muito mais insalubres que a área de TI. Então, a gente tem que ter essa preocupação com o investimento em carreira. E aí eu vou apresentar para vocês quais são as características de um bom profissional de TI, mas aí eu vou falar da parte comportamental. Bom, nesse caso, você pode virar e falar assim, parte comportamental é papo de psicóloga. Olha, isso, com os meus mais de 12 anos de carreira, eu posso afirmar com absoluta certeza que você vai ser contratado pela sua parte técnica e vai ser demitido pela sua parte comportamental. Então, vocês têm que ter em mente que é necessário também o desenvolvimento da sua parte comportamental. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês as características de um bom profissional de TI. Bom, a primeira delas é a atenção concentrada, a capacidade de análise, a concentração visual, a criatividade, o dom de observação, o espírito de pesquisa, a memória, a meticulosidade, o método, a organização, percepção espacial, responsabilidade. Normalmente essas são as características que a gente encontra dentro de um profissional de TI. No entanto, eu acredito que vocês não queiram ser bons profissionais de TI. Eu acredito que vocês queiram ser profissionais excelentes de TI. Qual que é a diferença disso? Vou apresentar para vocês quais são as características que tornam um profissional de TI um profissional excepcional. E se vocês seguirem isso, eu garanto para vocês que a carreira de vocês não tem outro futuro a não ser uma carreira brilhante. Bom, quais são as características de um bom profissional de TI? A primeira delas é a busca constante por certificação e diploma. A área de TI, ela tem uma renovação muito grande. Então, se você não for o primeiro a buscar essa renovação, se você não for o primeiro a buscar novas formações, novas certificações, vocês vão ficar para trás. Por favor, não se espelhem nos 9 grandes profissionais de TI que têm muito dinheiro. Bill Gates, pessoal da Dell, não se inspirem apenas nesses profissionais. Esses são profissionais que deram sorte. Vamos pensar na nossa carreira com
diploma, com certificações, são investimentos que vocês vão fazer que tem às vezes um custo alto, mas que vale a pena para o seu currículo. Próxima característica é a sociabilidade. Naturalmente, os profissionais de TI são profissionais mais tímidos, sentem um pouco de timidez, um pouco de vergonha em entrar em contato, mas os profissionais de TI que rompem essas barreiras, eles comunicam muito com profissionais de outras áreas e aumentam muito a gama de conhecimento deles. Tenha visão de negócios. Gente, isso é extremamente raro da gente encontrar nos profissionais de TI. Os profissionais de TI conhecem muito da área deles, conhecem muito de um universo geek, mas muito pouco do que quer dizer, o que aquela determinada atividade representa para a empresa de melhoria de negócio, de aumento, de retorno sobre o investimento, do quanto que aquilo dali pode trazer de lucro para a empresa. Profissionais que têm essa visão de negócio, para o mercado, vale ouro. Bom, próximo é o domínio de uma segunda língua. Gente, é domínio mesmo. Eu vejo muito profissional com inglês técnico falando que tem inglês básico e que não tem. Gente que sabe falar buenas tardes e coloca que sabe falar espanhol básico. Não, vamos ser realistas. A gente precisa de profissionais com domínio mesmo de uma segunda língua. Cada vez mais o mercado tem essa demanda pela própria globalização, pela própria interação com outros países, até pela necessidade mesmo de busca de conhecimento. Então, o domínio de uma segunda língua é extremamente importante. Foco na carreira, gente. Isso é fundamental. Você ter o foco na sua carreira. Saber que, independente do que você pensa do seu chefe, independente do que você pensa na sua empresa, o trabalho que você desenvolve é o que vai contar dentro do seu currículo. Comunicação. É muito comum eu ver profissionais de TI usando muita linguagem técnica na hora de conversar e na hora de explicar. Profissionais medianos de TI usam muita linguagem técnica. Profissionais excepcionais de TI conseguem transformar aquela fala técnica em uma fala didática, que faz muita diferença quando ele está tendo um relacionamento com outras áreas. É importante você desenvolver essa habilidade de comunicação. Resiliência. O profissional de TI ele tem como característica uma resiliência muito baixa. É importante ver um profissional de TI que busque entender que às vezes as empresas passam por situações complicadas, que elas passam por situações difíceis, mas que o crescimento, que a capacidade de passar por isso, ajudando a empresa, fazendo com que a empresa cresça, mostrando essa resiliência, torna esse profissional excepcional. E por fim, a capacidade de ir além. É importante isso. É muito comum eu ver o profissional fazendo o que é demandado, mas quando ele vai além, quando ele tem uma visão além do que é pedido, quando ele desenvolve o que poderia, quando ele melhora o que é apresentado, isso é muito bem visto para as empresas. Empresas estratégicas sabem valorizar profissionais assim. E como eu disse anteriormente, isso é foco na carreira. Bom, apresentando para vocês as características dos profissionais, a característica de mercado, eu queria apresentar para vocês agora, falar um pouquinho sobre as áreas de atuação do profissional de TI. De novo, eu reforço aqui para vocês que eu não estou querendo falar que uma área é melhor do que a outra, que infraestrutura é melhor você ir para desenvolvimento do que para infraestrutura, é melhor você trabalhar com mobile do que programação para desktop. Não é isso que eu vou trabalhar com vocês, porque como já falei muito anteriormente, a área de TI ela tem uma característica de ser uma área que, independente de onde quer que você vá, você tem um retorno sobre o seu investimento de carreira. Então, o que eu quero apresentar para vocês é como vocês devem pensar a sua carreira. Aonde e que tipo de empresa que você quer desenvolver a sua carreira a partir das suas características. Então, o que eu vou apresentar para vocês? Algumas áreas, por exemplo, entre ser funcionário público e funcionário de setor privado. Um funcionário
pequena empresa, funcionário de grande empresa, ser um empreendedor, trabalhar com licenciatura, quais são as características principais para se atuar nessas áreas e o que você deve ter em mente e identificar na sua carreira para ver se você é bom para você desenvolver a sua carreira nessa área. Por que é que eu vou falar isso? Porque alguns profissionais, eles têm às vezes entram numa empresa que tem uma característica diferente da sua, por exemplo, ele entra numa empresa de grande porte, sendo que o perfil dele seria de uma empresa de pequeno porte, se frustra com a carreira, se frustra com a profissão, sendo que na verdade foi uma escolha errada de qual área que ele deveria entrar. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco mais dessas áreas. Bem, vamos começar pelo setor público. Não vou falar em quais áreas que vocês podem atuar, em quais segmentos vocês podem atuar, mas até porque a área o setor público é o único setor que você pode entrar sabendo as coisas na teoria, desde que você comprove essa teoria no concurso. Mas o que implica a opção pela carreira no setor público? Bom, para começar, antes de você ser um funcionário público, você vai ter como profissão a profissão de concurseiro. O que é isso? Ao contrário das demais áreas, a opção pela iniciativa pública não é simples e até que se concretize, exige muita disciplina, foco, dedicação e principalmente preparo emocional. Por que é preparo emocional? Não quer dizer que pessoas que só entram no setor público pessoas que não são instáveis. Ou seja, o setor privado absorve muito bem pessoas que não têm um preparo emocional, não é isso. Mas é porque você vai abdicar de muita coisa. Você cria uma profissão de concurseiro justamente porque você tem uma dedicação a essa área, às vezes muito maior do que você teria se você estivesse atuando dentro do setor privado. Bom, para começar, em média, para se passar em um concurso público, a pessoa leva de 2 a 3 anos. A carga horária de dedicação aos estudos é superior à carga horária de trabalho, ou seja, mais de 8 horas por dia. As pessoas ficam normalmente 12 horas, 15 horas estudando. Por isso que eu falei que é diferente nesse sentido de uma profissão. Quando você atua dentro de uma empresa, você tem uma carga horária ali mais ou menos fixa. Momentos de lazer, viagens, festas, confraternização, etc., são reduzidos ao extremo. Por que ao extremo e não ao máximo? Porque é ao extremo mesmo. Você só vai no aniversário da sua mãe se ela morar com você e da sua tia-avó se ela tiver com 120 anos. Não adianta você achar que você pode se dedicar mais ou menos aos estudos, não. Você tem que se dedicar muito aos estudos. Então, você vai reduzir também a sua vida pessoal ao extremo. E é por isso que você precisa de ter muito equilíbrio emocional, porque realmente exige muito do profissional nesse sentido. Você vai fazer investimentos altos em cursos preparatórios, porque se não fosse fácil de passar, eles não existiriam. E eles te dão os caminhos do que estudar para você não perder tempo com, às vezes, alguma coisa que não atenderia vocês, ou que vocês gastariam tempo estudando matérias que não é característica daquela empresa que vai aplicar o concurso cobrar. E mesmo após a aprovação, alguns profissionais demoram anos para serem nomeados. Então, se você passou em último lugar, você tem até 4 anos para ser chamado. Então, às vezes, a pessoa fica muito tempo disponível no mercado. Bom, quais são as características do setor público? O que a gente tem que pensar quando a gente vai entrar no setor público? Bom, primeira característica econômica, que é a tão dita estabilidade. Mesmo em uma empresa mista, de economia mista, por exemplo, como é o Banco do Brasil, como é a SMI, os salários normalmente são muito atraentes, que é o que atrai também muito o público. Existem planos de carreira de longo prazo, os benefícios são bem diferenciados. E eles têm também uma carga horária diferenciada, às vezes muito abaixo do que o mercado trabalha, que é 40, 44 horas, às vezes é 30, 35 horas. A característica profissional, quais são as características que você tem que pensar que você deve ter? Você se desenvolve bem com atividades muito rotineiras,
que são atividades muito rotineiras, muito engessadas mesmo. Você tem que ter uma adaptação muito fácil a hierarquias que são solidamente definidas. Isso não adianta, que é muito fora da característica da geração Y, que é muito a geração do profissional de TI, que é não saber lidar muito com essas hierarquias muito sólidas. Mas se isso não for problema para você, é uma área que você pode investir sim. Profissionais com pouca necessidade de reconhecimento individual, normalmente os reconhecimentos eles são em grupo, de setor, né? E também a predileção pela generalização profissional. Então, às vezes o que um profissional conquista, os demais profissionais da área também vão conquistar por direito adquirido, por questões da lei. Bom, passando agora para o setor privado. O que eu quero apresentar para vocês no setor privado? A diferença de atuar em grandes empresas com a diferença de atuar em pequenas empresas. Qual que é a diferença quando você opta por essas duas áreas? O que você tem que pensar quando você vai optar por uma empresa de grande porte, por uma empresa de pequeno porte? Porque normalmente a gente pensa assim, eu quero trabalhar numa Google, eu quero trabalhar numa Cisco, mas a gente tem que ter em mente o que representa trabalhar em grandes empresas. Bom, para começar, empresas de grande porte, quais são as vantagens? Eu vou listar para vocês quais são as vantagens que são trabalhar em empresas de grande porte. Bom, a primeira delas é um ambiente rico em diversidade cultural. Normalmente, empresas multinacionais, você tem muito contato com profissionais de outros países, ou seja, você vai ter muita visão fora da caixa. É interessantíssimo a diversidade cultural com a qual você tem contato. Você atua em projetos muito complexos e de grande porte, tem cargos e atividades muito bem traçados, tem a possibilidade de crescimento hierárquico maior, porque acima de você tem um gestor, tem um supervisor, tem um diretor, então existem vários cargos ao qual você pode galgar. Bom, e a desvantagem é a impessoalidade no ambiente de trabalho, os feedbacks com grandes intervalos de tempo, maior burocracia para mudança de cargos, e redução da possibilidade do uso de criatividade. Às vezes você está numa empresa que é tudo tão segmentado que você não pode usar muito da sua criatividade. Eu gosto muito de falar desse exemplo para as pessoas que querem muito trabalhar em empresas de grande porte, é que as pessoas vão assim, eu quero trabalhar muito na Google, imaginando que a Google é 90% diversão e 10% esforço. E eu conheço uma pessoa que foi até a Google que ela ficou decepcionadíssima com a Google, porque ela via as salas de jogos, as salas de brinquedo vazias, os profissionais sentados em frente à mesa, pilhados, trabalhando. Ou seja, é 98% relação e 2% de diversão. Não adianta você achar que você vai entrar numa empresa e brincar a maior parte do tempo e trabalhar a menor parte do tempo. Quando você está numa empresa que você se identifica, esse trabalho muito árduo, ele é prazeroso, mas você não vai ficar o tempo todo na sala de jogos e na sala de descanso. Você vai ficar a maior parte do seu tempo se dedicando realmente à empresa e ao que a empresa tem como objetivo alcançar. Bom, vamos passar para empresas de pequeno porte. Quais são as vantagens das empresas de pequeno porte? Desenvolvimento de criatividade, porque você vai lidar com situações de várias características, às vezes não daquela sua área de atuação. Você vai ter relações muito mais próximas, muito mais personalizadas, as pessoas vão saber quem você é, de onde você veio, qual é o seu objetivo. Os feedbacks são mais constantes e mais informais. As competências comportamentais são muito mais valorizadas, elas são enxergadas por todos da empresa. Bom, a desvantagem é que existe uma limitação para o seu crescimento, porque às vezes acima de você tem só um cargo e o dono, ou quando não só o dono. Há um acúmulo de funções e de cargos. A pessoa trabalha com infraestrutura, com desenvolvimento, com a parte de segurança, com a parte de telecom, então ela absorve muitos cargos, ela tem que conhecer de muitas áreas. A pessoa vai atuar com projetos pequenos, de baixa complexidade, e os salários são mais baixos do que o oferecido pelo mercado, porque não adianta se entra pouco dinheiro, eu não tenho como investir muito no profissional de TI, por mais competente que ele seja. Então, o que você tem que pensar? O que você quer? Uma qualidade de vida maior, que é o que uma empresa de pequeno porte pode oferecer, mas com um salário mais baixo? Ou você quer atuar com muita pressão,
com muita impessoalidade, mas com salários mais altos? O que é que você está buscando para a sua carreira? O que é mais característico seu? Não adianta você forçar a barra, não adianta você virar e falar assim, eu quero trabalhar, eu quero ter um salário alto a qualquer custo. E aí é o que a gente brinca dentro do RH, que é o profissional prostituta, que é o profissional que está ali só pelo dinheiro e não pelo trabalho, não pelo prazer que você tem ali no trabalho. E aí você acaba gastando mal esse dinheiro porque você vai tentar compensar a frustração que você vive ao longo da semana. Bom, vamos para o outro. Vamos falar agora um pouquinho do empreendedorismo, que dá um status, né, a pessoa ser empresária, né? Às vezes a pessoa tem uma birosquinha lá no centro da cidade, mas ela é uma empresária, então isso dá um status e as pessoas acabam optando por essa área. Antes de mais nada, é preciso ter em mente que empreender é um estilo de vida. No Brasil, para ser empreendedor, é preciso sobreviver aos meandros burocráticos, lidar com as massacrantes cargas tributárias e pouquíssimas leis de incentivo à pequena empresa. Isso é muito característico do Brasil, mas você tem que ter isso em mente. Você quer empreender, você vai primeiro enfrentar isso. Bom, se você quer empreender, eu vou apresentar para vocês os 5 desafios do empreendedor. O que é que você vai se deparar quando você for optar pelo empreendedorismo? Bom, a primeira delas é ideia é diferente de produto. Eu vejo muito profissional de TI com ideias brilhantes, mas que não sabem desenvolver o produto. Não há novidade nenhuma nisso, mas o recado é importante, porque parece que muitas pessoas são cheias de boas ideias, mas nenhum produto ou serviço para ser vendido. Isso é ótimo, mas não é o suficiente para iniciar um negócio. Talvez seja o passo inicial, mas é preciso ir além, criar algo que seja necessário e desejado por seus clientes. Às vezes você tem uma ideia brilhante, mas ela não tem uma adesão ao mercado onde você atua, ou ao mercado brasileiro, ou ao mercado que a gente quer desenvolver agora. Venda é o que faz o dinheiro entrar. Então não adianta você ter uma ideia brilhante, ter um produto bacana se você não sabe vender. A regra é básica de qualquer negócio e é simples. A geração de receita depende das vendas do produto ou serviço e isso requer esforço comercial. Vale lembrar que mesmo um excelente produto ou serviço não se vende sozinho. Muito embora pareça ser uma verdade em casos notórios de sucesso. Não tem jeito, é importante vender e vender muito bem. Isso significa ser sociável, questão que eu havia falado com você lá atrás. Ser desinibido a ponto de você chegar para uma pessoa que está tendo uma conversa paralela e oferecer para ela um produto que você desenvolveu. Ser empresário é desafiador. Quem inicia um negócio precisa atuar como um vendedor, contador, recursos humanos, suporte ao cliente e vai para aí. Não é que ele vá atuar em todas essas tarefas, mas é necessário uma supervisão ativa de todas as áreas, pelo porte da empresa e pelo tamanho da equipe. Isso pode ser bem entendido para algumas pessoas e ainda assim precisa ser feito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos reler de novo. Quem inicia um negócio precisa atuar como vendedor, contador, recursos humanos, suporte ao cliente e por aí vai. Não que ele vá executar cada uma dessas tarefas, mas sua supervisão ativa se faz necessária pelo porte da empresa e o tamanho da equipe. Isso pode ser bem entediante para algumas pessoas. Ainda assim, precisa ser feito e bem feito. Bom, você pode contratar outras pessoas para atuarem nesses cargos que eu citei? Pode, mas ainda assim você precisa supervisionar, você precisa saber se você está contratando uma pessoa boa ou ruim para aquela área. Senão você vai acabar contratando gato por lebre e levando sua empresa à falência. Relacionamento é com pessoas e não com empresas. Entender de pessoas é fundamental para prosperar no negócio. Ponto. De novo, sociabilidade. A mudança é abrupta. Leis, mercado, concorrência, inovação, produtos, equipe, necessidade dos clientes, são muitos os aspectos
que costumam se alterar sem aviso prévio e com consequências importantes. Uma cabeça aberta, muita dedicação e uma equipe competente são características fundamentais para aguentar tantas mudanças. Se você tem problema com mudança, não tem jeito, você não pode ser empreendedor. Você tem que ser muito resiliente, você tem que ser muito flexível. Até porque, vale lembrar aquilo que foi dito lá no começo, 75% da renda da Apple são de produtos que não existiam há 6 anos atrás. Se ela ficasse naqueles produtos dela, não pensasse em inovação, ela não estaria onde ela estaria hoje. Bom, vamos para uma outra área agora, que é a licenciatura. Licenciatura pensando assim, você atuando como professor, como instrutor, de uma forma geral. Estou colocando licenciatura porque eu acho que é um termo que ele vai explicar melhor o que eu estou querendo dizer. Se você gosta de pessoas, se você acha fascinante dar aula, se você acha fascinante estudar, se você tem facilidade de ensinar a sua tia-avó a mandar um e-mail, a mexer no Facebook, a twittar, então essa é a área que você deve atuar, essa é a área que você pode se dedicar. É lógico que essa, diferente das outras áreas, ela pode ser concomitante com outros setores. Você pode ser um funcionário público, trabalhar com licenciatura, trabalhar numa empresa pequeno, médio, grande porte, e também trabalhar como professor, ou ser um empreendedor e trabalhar como professor. Então essa é uma profissão que ela casa bem com as outras áreas. Bom, vou começar com uma citação. Um dos dados que mais chamam atenção em relação ao mercado de trabalho para quem quer seguir na licenciatura refere-se ao fato de que ela ocupa o 3º lugar no ranking em volume de vagas abertas no Brasil. Porém, a ampla possibilidade de inserção no mercado de trabalho está combinada à baixa atratividade de remuneração oferecida a esses profissionais, ou seja, tem muita gente por pouco cargo, o salário fica um pouquinho mais baixo. Para ser professor é preciso, antes de mais nada, ter vocação. Isso é uma coisa que vocês têm que ter muito em mente. Não basta ser um professor porque você não tem mais nada para fazer, você tem que ter vocação para isso. Basta você lembrar dos seus professores que você gostava na faculdade, que você gostava na escola. Os bons professores são professores que têm vocação. Bom, na licenciatura eu vou apresentar para vocês a área de atuação e a formação mínima. Então, para cursos livres, você tem que ter a formação mínima de uma graduação. Ensino médio, graduação. Ensino técnico, graduação. Graduação, pós-graduação ou mestrado. Para ser um professor de pós-graduação, você precisa ter um mestrado. Para dar uma aula no mestrado, você tem que ter um doutorado. E para dar aula no doutorado, você tem que ter um pós-doutorado. Isso é o que é exigido pelo MEC. Lógico que existem empresas que não preocupam com isso, mas são empresas que não são regulares e, consequentemente, se não são regulares, oferecem salários baixos e pouco atraentes para o mercado. Então, vocês querem atuar nessa área, vocês têm que ir buscando cada vez mais capacitação, cada vez mais títulos, e quanto maior o seu título, maior o salário. Quais são os desafios da licenciatura? Didática. O docente deve saber criar oportunidades para que o aluno seja capaz de aprender, lançando mão de todos os recursos disponíveis. Os especialistas ressaltam que o conhecimento do conteúdo e das metodologias de ensino está diretamente ligado a uma formação inicial sólida. Formação inicial sólida não quer dizer ter notas altas na faculdade, não quer dizer ser especialista profundo daquela área. Quer dizer que você busca várias fontes, você busca daquela matéria em vários lugares, porque aí você tem acesso a várias linguagens e você consegue passar aquele mesmo conteúdo para pessoas diferentes, porque você vai lidar com pessoas diferentes. Formação contínua. Para ser professor não basta gostar de ensinar, tem também que gostar de aprender, ou seja, de estar sempre atualizado em relação às mais recentes pesquisas sobre como se dá a aprendizagem e, consequentemente, como ensinar da melhor maneira. O que essa frase aqui ressalta? Você tem que conhecer muito também de como é que funciona o mecanismo de aprendizagem. Isso é importante, isso mostra um profissional excepcional de ensino.
E esse profissional ele é muito reconhecido no mercado. Compromisso com o ensino. Administrar todos e cada um dos alunos de uma mesma turma mostra que o professor tem comprometimento com o aprendizado. É preciso compreender a diversidade presente na sala de aula, por meio de uma visão humana dos diferentes perfis de estudantes. Demonstrar interesse por ouvir os alunos ajuda a ganhar a confiança deles, além de criar vínculos. Formação cultural. Isso é muito importante. O professor, ele tem que saber falar com o mais diverso público. Então não adianta você conhecer muito de Guerra nas Estrelas, conhecer muito de Senhor dos Anéis. Isso daí você está dentro da sua zona de conforto. Cultura é quando você sai da sua zona de conforto. Quando você vai conhecer, você que é da área de exatas, conhecer um pouco mais da área de humanas, conhecer um pouco da área biológica, para você conseguir conversar com um público diverso. Um bom professor também deve estar sempre atualizado, informado e interessado, buscando cultura e novos conhecimentos. Conhecer o território, o que inclui compreender o perfil da comunidade em torno da instituição de ensino, também é importante para lidar com os estudantes que a frequentam. Bom, gente, falei aqui, apresentei para vocês todas as áreas, apresentei o mercado de TI, falei um pouco da carreira dos profissionais, falei um pouco das áreas em que vocês podem atuar e agora vamos para o que interessa. A inserção no mercado de TI. Então, vou passar para vocês 7 dicas de como vencer esse primeiro obstáculo. O primeiro deles é amplie o seu networking. Profissionais mais experientes podem dar dicas sobre a profissão, passam seu know-how e conhecem empresas com vagas abertas. Faculdade, a gente pode procurar muito o professor tem muito networking, a gente conhecer profissionais que já estão na área, você consegue que eles passem um pulo do gato, isso é importantíssimo, vai criar atalhos na sua carreira, você vai conhecer alguém que está contratando para uma empresa que não exige experiência, que ela está querendo formar um profissional, então é bastante importante que vocês busquem ampliar o seu networking. Conhecer bem da área pretendida, acompanhe sites que cobrem o setor de TI, compre livros sobre os segmentos que lhe interessem mais, como computação em nuvem, redes, segurança da informação, mercado de aplicativos. Não se limitem ao que for dado em sala de aula ou que alguém possa te ensinar num curso. Busquem literatura, a gente tem o Google aí para isso, a gente pode buscar muito mercado para isso. Conheça as áreas correlatas. O contato com profissionais que atuam fora da área de TI enriquece conhecimento. Ao buscar entender aspectos alheios ao técnico, o profissional diferencia-se dos demais, desenvolve soluções mais adequadas e, consequentemente, tem mais chances no mercado. Nunca se limite ao universo geek. Se você se limitar ao universo geek, você está limitando a sua própria carreira. Aprenda com os erros. Dificilmente um profissional no começo de sua carreira será completamente assertivo, visto que possui pouca prática e pouco domínio do tema. A partir do erro cometido, busque informações, estude o assunto, entenda o que levou à conclusão equivocada e o que deveria ter sido idealizado. Essa é a atitude correta de quem quer ser um profissional de destaque. Ninguém erra de propósito. Quem erra de propósito é uma pessoa mau caráter. Se você errou, assume o erro. O verdadeiro líder, ele não se importa com o erro, mas com a capacidade que você tem de resolver um problema criado por você mesmo. Nunca minta. Isso é fundamental. Seja realista quanto ao conhecimento que possui. Mesmo que não sejam profissionais de TI, invariavelmente o selecionador será capaz de detectar uma mentira, seja por experiência, seja por testes comprobatórios. Ao identificar essa falha, dificilmente o candidato dará continuidade, o selecionador dará continuidade com o candidato no processo. Por isso que tem muito psicólogo fazendo recrutamento e seleção, porque a gente consegue identificar de uma forma muito mais ágil uma mentira, pela forma que a pessoa mexeu, pela forma com que ela respondeu, ou até mesmo pela experiência que ela tem de vários anos fazendo recrutamento e seleção para esse tipo de profissional. Profissionalize-se. Além de ampliar os conhecimentos, se optar pela faculdade, o interessado poderá aproveitar cursos profissionalizantes para obter um estágio
o que proporciona a primeira oportunidade em TI. Não percam a chance de ouro que vocês têm de fazer um estágio. Diariamente eu recebo currículos de profissionais que têm formação em instituições sólidas, mas que não estagiaram em momento algum porque não se prepararam para largar o emprego e para atuar como estagiário e receber menos. E aí, se você tem só formação, isso para mim não quer dizer nada. Eu preciso de experiência. Procure uma experiência. Se as empresas não estão te absorvendo, procure uma experiência como freelancer. Busque outras alternativas. Não se limite a que uma vaga caia do céu no seu colo. Busque oportunidades. Verifique diariamente as instituições de atualizações em sites de recrutamento como Cevil, murais da faculdade ou com amigos e conhecidos. Não são raras as oportunidades oferecidas que não exigem experiência. Ou seja, constantemente busquem oportunidades pelos mais diversos meios. Realmente o Cevil é um site, um portal que ele traz muitas oportunidades de emprego, para primeiro emprego também. Então, quer entrar nessa área, tenha foco nisso, busque constantemente oportunidades. Bom, eu queria falar com vocês também, aqui para a gente finalizar, qual que é a diferença quando você vai mudar de área? Quais são os passos que você deve seguir quando você vai mudar de área? A primeira coisa que você tem que prestar atenção, você recomeçar a carreira do zero não é fácil. Mesmo atualizado e bem informado, o novato é considerado como inexperiente. Esqueça sua carreira passada e dedique-se totalmente à nova. Você está mudando de área, você era de um profissional da área de finanças e está indo para TI, você era profissional de recursos humanos e está indo para TI, ou você é de infraestrutura e está indo para programação, você está começando sua carreira do zero. Então não adianta, você vai seguir os mesmos passos ditos anteriormente para uma pessoa que está inserindo na carreira, porque você pode ter 40 anos, 30 anos, 35 anos, um salário de 10 mil reais. Se você está entrando como um programador e não tem experiência nessa área, você, para mim, é tão inexperiente quanto um menino de 17 anos. Lógico que com a carga que você tem, você vai se desenvolver mais rápido. No entanto, como profissional de recursos humanos, você está começando do zero. Para finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês uma mensagem que eu passo muito para o pessoal aqui da empresa e que eu acho ela ótima. É uma mensagem do Augusto Cury que fala: bons jovens têm sonhos ou disciplinas. Jovens brilhantes têm sonhos e disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, que nunca transformam seus sonhos em realidade. E disciplina sem sonhos produz servos, pessoas que executam ordens e que fazem tudo automaticamente e sem pensar. O destino não é frequentemente inevitável, mas uma questão de escolha. Quem faz escolha, escreve sua própria história, constrói seus próprios caminhos. Augusto Cury. Gente, de novo, para vocês que estão querendo inserir no mercado, vou falar de novo do Cevil. O Cevil ele é o maior portal de empregos de TI do Brasil. Tem mais de 15 mil empresas cadastradas, mais de 370 mil profissionais, mais de 50 mil likes no Facebook, mais de 11 mil seguidores no Twitter. O nosso blog tem uma visitação diária mensal de 60 mil visitas únicas. Então, é uma empresa que ela tem um retorno, essas visitas são não só de profissionais, mas também de empresas que buscam por esses profissionais. Então, busquem conhecer mais o portal, corram mais atrás. É um excelente local para vocês entrarem na carreira, para vocês terem uma ascensão de carreira. O Portal Cevil fez há pouco tempo uma brincadeira do Keep Calm, que teve muito sucesso em abril, que aí a gente fez essas camisetas, foi uma brincadeira interna que fez muito sucesso, e a gente queria apresentar para você, que vocês vão se cadastrar nesse link aqui, www.cevil.com.br/para-você, e vocês vão ganhar 7 dias grátis do plano de destaque, sem renovação automática, tá ok? E também tem a nossa hashtag Escolha TI, em que você vai postar uma foto com a hashtag Escolha TI,
no Facebook e vai concorrer aos produtos e serviços. Você vai concorrer ao plano de destaque mensal, avaliação de currículo ou elaboração de currículo. Ok, gente? Então, eu vou ficar com vocês por aqui. Foi um prazer enorme passar para vocês um pouquinho sobre o mercado de TI. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.